Oi, gente, bom dia. Estamos começando mais uma aula de geografia para as turmas de primeiro ano do ensino médio. É a primeira aula de geografia do terceiro bimestre. Nesse começo de bimestre, como a gente ainda não tem uma definição acerca do retorno das atividades presenciais, a gente vai dar continuidade dos nossos estudos remotos, certo? Aí depois do plebiscito, a gente vai saber se a gente vai ter o retorno das atividades presenciais ou não. Mesmo que a gente tenha a escolha pelo retorno, é importante que vocês fiquem cientes que as aulas, as atividades remotas, elas vão continuar. Ou seja, mesmo que haja um retorno das atividades presenciais, a gente vai manter essas aulas remotas, tá certo? Por quê? Porque não pode ir todo mundo de uma única vez para a sala de aula. Então, essas atividades elas vão se manter. Como a gente teve as férias, né, um intervalo das férias entre a nossa última aula e a aula de hoje, é interessante que eu faça um resgate dos assuntos que a gente foi estudando no bimestre passado. Então, no bimestre passado, o que a gente viu? Nós vimos as diferentes visões sobre as teorias que buscam explicar a origem do universo, do sistema solar, né, do planeta Terra, dos seres vivos. E aí eu apresentei para vocês tanto na concepção científica, as 5 teorias científicas mais difundidas hoje, quanto no campo religioso ou filosófico, né, da mitologia, as explicações que são dadas para essa origem, tá certo? Então nós confrontamos as informações diferentes para que vocês pudessem ter o conhecimento do que existe a respeito disso. Depois nós buscamos entender os fenômenos que estão associados à formação do planeta, à organização desses fenômenos e a escala de tempo que é específica considerada nesses processos de formação do planeta Terra. Lembrando que esses processos, de acordo com as teorias científicas, certo? Então, as teorias científicas mais aceitas hoje, as mais válidas, né, que explicam a formação da Lua, o processo de evolução da crosta terrestre, a gente trouxe, né, para a nossa aula de geografia, para que vocês tivessem conhecimento a respeito disso. Vimos que não há homogeneidade na distribuição dos elementos que compõem o planeta Terra, e isso garantiu, né, devido à diferença de pressão, densidade, temperatura, que nós pudéssemos definir camadas diferentes na estrutura do planeta. Então, o planeta ele está dividido em camadas de acordo com as características de pressão, temperatura, densidade e composição química de cada uma dessas partes, certo? Que é o que nós chamamos de estrutura geológica. Tentamos chamar atenção para as características diferentes que prevalecem nas camadas, na parte interna do planeta, do núcleo, do manto, da crosta terrestre, e apresentamos também, de maneira bem rápida, bem resumida, que não tem como a gente se estender muito, a parte sobre mineralogia, né, o estudo dos minerais, e a parte sobre geologia, falando sobre as rochas, né, sobre o material do qual é feita a crosta terrestre. Lembrando que existem 3 classes de rochas diferentes, né, de acordo com o processo de origem. Elas podem ser ígneas, né, elas podem ser feitas de magma, elas podem ser sedimentares, né, feitas com restos de rochas que foram destruídas anteriormente, ou elas podem ser metamórficas, que são rochas magmáticas ou rochas sedimentares que sofreram uma transformação na sua estrutura, certo? Dessas 3 classes de rochas, existem uma infinidade imensa de tipos de rochas diferentes.
né, que são aglomerados de minerais que apresentam características diferentes. E aí eu tenho aqui a sequência de imagens que vai trazer alguns assuntos que nós vimos ao longo do nosso bimestre, né? A escala do tempo geológico, a estrutura interna do planeta e a parte da formação das rochas da crosta terrestre. Hoje nós vamos tratar sobre os agentes que atuam na formação do relevo da crosta terrestre, ou seja, nós não vamos tratar especificamente dos materiais, e sim da forma que a superfície terrestre adquire, que é o que nós chamamos de relevo, certo? Então, nós vamos tratar sobre o relevo, que é a forma da superfície terrestre, e os agentes que atuam dentro dessa dinâmica, né? A dinâmica terrestre. Eles são divididos em duas partes. Os agentes estruturais que acontecem dentro do planeta, quer dizer, nas camadas internas do planeta, são chamados de agentes endógenos ou internos, e eles produzem as estruturas, que é o material sobre o qual será feito o relevo, né? Quando você vai construir uma casa, a primeira coisa que você constrói é o quê? A estrutura. O que é a estrutura da casa? O alicerce, as colunas, as paredes. Depois é que você vai fazer os acabamentos, que são a modelagem, certo? Então, nós vamos falar também tanto da estrutura, que são os agentes internos, certo? Que vão construir a base sobre a qual será formado o relevo. E vamos falar sobre os agentes externos ou exógenos, que são aqueles que acontecem na superfície, que são produzidos pela ação fundamental do clima sobre as rochas, tá bom? Quando a gente estiver tratando esses assuntos, nós vamos falar também aí das placas tectônicas, né? E as teorias que fundamentam esse estudo sobre as placas tectônicas, porque as placas tectônicas são um elemento fundamental que a gente deve entender para dar essa explicação, tá bom? Sobre a ação desses agentes. Vamos falar também sobre a classificação do relevo brasileiro, as mais importantes, né? Por que nós vamos tratar sobre isso? Porque são assuntos que são recorrentes em avaliações externas, tá bom? Nossos assuntos da aula de hoje estão no capítulo 5, lembrando que a gente já começou o capítulo 5 nas nossas últimas aulas do segundo bimestre. Nós tivemos 3 aulas sobre o capítulo 5. E hoje a gente vai finalizar o capítulo 5 falando sobre os agentes da dinâmica interna e vamos falar sobre o capítulo 6, que vai tratar sobre os agentes da dinâmica externa e também sobre o relevo brasileiro. Para começar, vamos definir a área do conhecimento em que nós vamos nos basear para desenvolver esses estudos. Então, essa parte que vai falar sobre relevo, sobre estruturas, sobre a dinâmica do planeta, ela é o foco, o objeto de estudo da geomorfologia, certo? Que é a ciência que vai tratar sobre as irregularidades que existem na superfície terrestre. Então, ela vai tentar dar uma explicação sobre por que aquele lugar é alto, por que aquele lugar é mais baixo, por que aquele lugar é plano, por que aquele lugar não é plano, certo? Então, quem vai dar essa explicação do fenômeno que ocasionou aquilo ali será a geomorfologia. Como a geomorfologia ela não é uma ciência, digamos assim, com informações próprias, né? Como ela não é uma ciência completa, certo? Ela necessita de dados que vêm da geografia, da geologia. Então, a gente vê a geomorfologia dentro da geografia, certo? Para que a gente possa tentar dar uma explicação sobre o espaço geográfico,
A gente necessita desses conhecimentos, tá bom? Para esse entendimento é preciso considerar uma coisa. O planeta, ele não está estático, ou seja, ele não está parado. Ele passa por constantes mudanças. E essas transformações nem sempre são percebidas pelos seres humanos. Na verdade, é muito raro que a gente possa perceber essas modificações na paisagem. Por quê? Porque são ações que levam milhões de anos. Elas são causadas por diferentes fatores que estão divididos entre fatores internos, de dentro do planeta, e fatores externos que são gerados no contato com a superfície, ou seja, de elementos que estão fora, né, que não estão na estrutura interna, que no caso seriam a chuva, o vento, a ação dos rios, a ação das ondas, a ação do gelo, a ação da gravidade, a ação da radiação solar, certo? Então, todos esses elementos, eles vão se combinar produzindo aí alterações na forma dos relevos. Ambos, tanto os internos quanto os externos, eles têm como resultado uma constante mudança ou modelamento do nosso relevo. Então, nosso relevo ele vai passando constantemente por alteração devido à combinação dos dois elementos. Lembrando um detalhe importante. Os agentes internos e externos, eles acontecem simultaneamente, ou seja, não começa com o interno e depois para e vai começar os externos. Não, eles estão acontecendo ao mesmo tempo, tá bom? A dinâmica interna do planeta provém do movimento e instabilidades na convecção do magma, ocasionados por uma diferença de pressão e temperatura nas camadas do interior do planeta. A camada do manto superior, que nós chamamos de astenosfera. Então, no contato entre o manto, que é pastoso, e a crosta terrestre, que é sólida, acontece essa instabilidade devido aos movimentos de convecção do magma, proporcionando uma movimentação das rochas que estão acima, ou seja, na crosta terrestre. Para que você possa entender o que eu estou falando, é muito simples. Se você pegar vários pedaços de isopor, que é leve, ou madeira, e colocar eles sobre um líquido, no caso a água, um balde d'água, uma bacia de água, e você começa a agitar essa água, o que você vai perceber? Que o isopor ele não vai ficar parado, né? Ele vai começar a se movimentar igual ao movimento da água que está abaixo dele. À medida que esses pedaços de isopor ou madeira vão se deslocando pelo movimento da água, eles começam a se chocar uns contra os outros, certo? Eles se afastam uns dos outros. Então, essa mesma situação, ela acontece, claro, em uma escala muito lenta em relação ao que nós temos com o isopor, mas ele acontece com a superfície do planeta Terra, tá certo? Então, a instabilidade que existe no interior da crosta terrestre vai produzir, como consequência, as estruturas dos relevos, as bases sobre a qual será formado o relevo, que é a forma da superfície. Esses movimentos eles são classificados como epirogenéticos, que são os movimentos verticais, certo? Quer dizer, de subida ou descida da crosta terrestre. Quer dizer, em alguns momentos a crosta terrestre ela se eleva, ela sobe, em outros ela desce. Ou também podem ser os movimentos que nós chamamos de orogenéticos, que são os movimentos horizontais. Quer dizer que camadas da crosta terrestre se sobrepõem umas sobre as outras. Elas se chocam, elas se afastam, tá certo? Então, a epirogênese e a orogênese são dois fenômenos que acontecem
no interior da Terra, proporcionando como consequência uma modificação na estrutura das rochas da crosta terrestre. O relevo, gente, que é o conjunto de formas da superfície terrestre, ele é produzido a partir desses movimentos orogenéticos, epirogenéticos, na combinação com os agentes da dinâmica externa, tá certo? Nós consideramos 3 tipos de agentes diferentes da dinâmica interna. São 3 os agentes que atuam na dinâmica interna, certo? Quer dizer, são 3 os agentes que atuam de dentro do planeta. Todos 3 estão relacionados com a orogênese e a epirogênese, tá certo? Quem é que provoca tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos? Orogênese e epirogênese. Aí qual que vai prevalecer? Depende. Depende do que está acontecendo em determinado ponto da superfície terrestre, tá bom? Quem vai descobrir se está acontecendo orogênese ou epirogênese? São os estudiosos que estão fazendo o estudo do local. Por exemplo, na África, gente, está acontecendo tanto orogênese como epirogênese. Existem lugares que estão descendo, tem lugares que estão subindo, tem lugares que estão se afastando. E a África, o leste da África, ele está todo se dividindo, certo? Em breve assim, milhões de anos, a África ela vai se separar em várias ilhas pequenas, ilhas menores, como Madagascar, certo? Lembrando que lembrando não. Vocês vão ver, né, quando a gente for estudar as placas tectônicas, que muitas das placas que hoje estão separadas, um dia estiveram juntos. Por exemplo, Madagascar já esteve junto com a África, e hoje é uma ilha separada. A Índia já esteve junto e hoje está junto com a Ásia, né? Então é meio complicado você conseguir entender isso, necessita de um aprofundamento dos estudos, tá bom? Mas vamos lá. O primeiro agente, que é o mais importante da dinâmica interna, é o tectonismo. Ele também é chamado de diastrofismo e é um agente endógeno de transformação do relevo terrestre. Ele é gerado no movimento, na colisão ou no afastamento das placas tectônicas. Graças a esses movimentos, manifestam-se na superfície terrestre uma série de formas de relevo, como montanhas, planícies fluvio-marinhas, fluviais ou marítimas, além de fenômenos como vulcanismo e terremoto. As placas tectônicas são algumas partes ou divisões que compõem a crosta terrestre e existem graças à fina espessura dessa camada em relação ao tamanho do planeta e à grande pressão exercida pela movimentação do magma localizado na região do manto superior. Então, como eu tinha falado anteriormente, quem provoca essa movimentação que vai gerar o tectonismo são instabilidades causadas na movimentação do magma no interior da crosta terrestre, certo? Existem 3 tipos de movimentos diferentes que a crosta terrestre realiza, que é o tectonismo, certo? O movimento das placas tectônicas a gente chama de tectonismo, certo? E ele acontece de 3 formas diferentes. O tectonismo ele pode acontecer através de movimentos de convergência. Que seria um movimento de convergência? Seria quando 2 placas tectônicas diferentes se chocam uma contra a outra, certo? No primeiro exemplo, nós temos aqui, ó. Vejam que tem 2 setinhas vermelhas. Isso está acontecendo exatamente entre a Índia e o continente asiático. Como consequência disso, acontece a formação de uma cadeia de montanhas, que é a cadeia do Himalaia, certo? Por quê? Porque quando as 2 placas tectônicas se empurram no mesmo sentido, uma empurrando a outra, como não tem como elas
o planeta não está aumentando nem diminuindo de tamanho, o que vai acontecer? Ela vai enrugar as camadas de rocha, produzindo essas cadeias de montanha, certo? Professor, como é que sabem disso? Bem, foram encontrados vestígios de elementos marinhos no alto dessas cordilheiras de montanhas que estão a mais de 6.000 metros de altitude. Então, como é que um elemento marinho pode ser encontrado a mais de 6.000 metros de altitude? Esses fósseis, eles vão justamente comprovar essa teoria da movimentação das placas tectônicas, tá certo? Então, acontece o choque entre placas tectônicas e a principal consequência disso é o enrugamento da crosta terrestre, certo? Como, por exemplo, o que acontece aqui embaixo na América do Sul com a placa do Pacífico, que vai formar a Cordilheira dos Andes, certo? Então, sempre que tem o choque entre duas placas tectônicas, acontece aí um enrugamento da crosta, tá bom? Então, o primeiro movimento é o choque de placas, chamado de convergência. O outro movimento que a crosta terrestre realiza é o de separação, chamado de divergência de placas, tá bom? Então, na divergência de placas, as placas tectônicas elas se afastam, deixando um espaço vazio entre elas. Esse espaço ele vai ser preenchido pelo magma que está no interior do planeta Terra, que está no manto, certo? E aí, esse magma ele vai preenchendo, formando uma camada de basalto, que é uma rocha mais densa, tornando áreas mais rebaixadas. Isso, com o passar do tempo, vai formar um oceano. Então, a separação de placas tectônicas, ela potencializa a formação de oceanos, certo? Foi o que aconteceu aqui nesse mapa, mostra a formação do Oceano Atlântico. Vejam que nessa imagem de satélite a gente tem uma rachadura no meio do Oceano Atlântico, que marca aí o ponto em que a placa sul-americana e a placa africana se separaram, certo? E aí, à medida que elas vão se afastando cada vez mais, o Oceano Atlântico vai aumentando o seu tamanho, tá bom? Então, a separação ou divergência de placas vai produzir o fundo dos oceanos. O terceiro tipo de movimento é a transcorrência, que é uma placa deslocando ao lado da outra. Traduzindo em miúdos, um esfrega-esfrega entre placas tectônicas, certo? Nesse tipo de movimento, o que vai acontecer? Uma placa vai se deslocando horizontalmente à outra. Então, não gera nem oceano, nem cadeias de montanhas, porque elas não estão nem se chocando, nem se afastando. Mas gera uma intensa atividade sísmica, ou seja, terremotos, tá bom? O exemplo que nós temos é a falha de San Andreas, né? A falha de Santo André, na Califórnia, dos Estados Unidos, certo? A placa da Califórnia, ela está indo para o norte. E a placa norte-americana está indo para o sul. Nesse movimento, entre as duas placas, aparece uma rachadura, né? Aparece uma emenda que vai mostrar o contato entre as duas placas. Por isso que são chamadas de bordas conservativas. Por quê? Porque conserva o formato das duas placas tectônicas. Nem tem enrugamento, nem tem formação de um fundo oceânico, tá certo? Então, quais são os três movimentos de placas tectônicas que nós temos? De choque, separação ou um deslocamento lateral chamado de movimento conservativo. Toda vez que acontece o tectonismo, quer dizer que as placas se movimentam, as estruturas que estão envolvidas na crosta terrestre, elas acabam sofrendo um impacto dessa movimentação. E como consequência, aparecem os outros dois agentes da dinâmica interna, que são o vulcanismo
e os abalos sísmicos. Ou seja, os três podem acontecer simultaneamente. Pode acontecer ao mesmo tempo. O vulcanismo é o fenômeno geológico que marca, originado no interior do planeta Terra, que marca o momento em que o material que está lá embaixo, o magma, a lava, certo? As rochas, os minerais derretidos, eles sobem até a superfície e extravasam e derramam sobre a superfície, certo? Esse material não é só magma, mas também gases e muita fumaça, cinzas vulcânicas, né? Tem uma série de elementos, né, de materiais que vão sendo produzidos por esse processo de vulcanismo. Então, quando o material que está no interior do planeta extravasa para a superfície, nós chamamos esse fenômeno de vulcanismo. O termo vulcanismo ele é utilizado para designar uma série de fenômenos que estão associados ao vulcão, certo? Esses fenômenos mais suscetíveis de acontecer nos limites das placas tectônicas, produzindo diversas mudanças estruturais do planeta Terra. Nós temos aqui um mapa que mostra as zonas do planeta que são suscetíveis à atividade vulcânica, que são essas que têm a pirâmidezinha preta, certo? Se vocês analisarem, quase todas estão associadas nessas rachaduras que são os limites das placas tectônicas. Professor, o que são essas placas tectônicas? São divisões, rachaduras na superfície terrestre, gente. Como o planeta Terra já tem 4,6 bilhões de anos, ele já é bem velhinho, né? E devido às intensas movimentações que ele passa, ele acabou se fraturando, se dividindo, se rachando, produzindo essas divisões que nós chamamos de placas tectônicas, tá certo? Então, tanto terremotos, vocês vão ver aí, ó, as regiões propícias a acontecimento de terremotos, como os vulcões, estão associados aos limites das placas tectônicas. Isso é a explicação, por exemplo, que nós não encontramos vulcões ativos no Brasil, porque o Brasil está no centro da placa sul-americana. Pode ver aqui no mapa, ó. Está bem longe das bordas. E isso dá uma estabilidade no território brasileiro que vai proporcionar tanto a não ocorrência de vulcões ativos, como uma diminuição da possibilidade de acontecer terremotos, tá bom? Que são o terceiro agente da dinâmica interna, os abalos sísmicos. Correspondem a terremotos ou pequenos tremores de terra. São fenômenos naturais que fazem com que a superfície terrestre trema. Para sua ocorrência são necessários vários fatores determinantes. Os agentes que provocam terremotos, eles se desenvolvem no interior do planeta Terra. Eles podem ser a partir de movimentos de placa tectônica ou de atividades vulcânicas. Ambos acumulam uma grande quantidade de energia que é liberada produzindo uma vibração na crosta terrestre, tá certo? Se essa vibração acontecer no fundo do mar, vai produzir o que nós chamamos de maremoto, tá certo? Bem, gente, sobre a teoria das placas tectônicas, essa teoria ela foi defendida inicialmente no comecinho do século XX pelo Alfred Wegener, certo? O Alfred Wegener, ele começou a perceber os contornos dos desenhos dos mapas dos continentes, vendo que eles se encaixavam como se fossem peças de um quebra-cabeça. E aí ele pensou, não, então um dia todas essas placas, todos os continentes estiveram juntos e formaram uma grande massa chamada de Pangeia, certo? Que é esse desenhozinho aqui, ó, há aproximadamente 225 milhões de anos, certo? Formavam um único continente chamado Pangeia. Esse único continente chamado Pangeia, ele foi se dividindo e foi formando outros, né? Ele se dividiu em dois, aí formou a Gondwana e a Laurásia. Laurásia, América do Norte, Europa e Ásia. Gondwana era África, América do Sul, Antártida, Índia e Oceania, certo? E aí depois ele se fragmenta novamente e vai formando os continentes na configuração que nós temos hoje, tá certo?
Quando o Alfred Wegener defendeu essa ideia, e aí foi no início do século XX, ele não tinha, 1915, ele não tinha embasamento para provar o que causava esse movimento. E aí as pessoas até brincavam, tem rodinha debaixo dos continentes, e aí ele foi chamado de louco, e o seu estudo da deriva continental foi esquecido, né? Apenas após 1950, quando foi descoberta a teoria do núcleo terrestre, né? Os estudos da geologia chegaram à conclusão de que existe um núcleo extremamente quente e denso no interior do planeta, foi que eles conseguiram elementos para comprovar a teoria da movimentação de placas, e aí o Jason Morgan, ele vai criar a teoria da tectônica de placas, que vai explicar como que acontece esse fenômeno do tectonismo, tá certo? O principal produto, como eu já tinha dito, o principal produto das dinâmicas internas vai ser a estrutura de relevo, certo? E aí nós temos aí 3 tipos básicos de estruturas que são produzidas a partir dessas movimentações, ou a partir do vulcanismo, ou a partir dos terremotos, tá bom? As estruturas geológicas são os escudos cristalinos, que é a própria crosta terrestre, os dobramentos modernos, que são enrugamentos ou falhas sobre a crosta terrestre, e as bacias sedimentares, né, que no caso não somente pela ação interna, mas pela combinação com os agentes da dinâmica externa também, tá bom? E aí os escudos cristalinos, eles vão formar as depressões, como no caso aqui da foto nós temos a depressão sertaneja. Ele vai formar também os maciços residuais, que são antigos relevos, restos de antigos relevos que formam as serras que nós temos por todo o Brasil. As bacias sedimentares, elas vão formar os planaltos sedimentares, como a Chapada do Araripe, Chapada do Apodi, Chapada Diamantina, Planalto das Mesas, Planalto Central Brasileiro, certo? Que são áreas planas e altas, formadas com material sedimentar. Mas também podem formar as planícies, como a planície fluvial do rio Amazonas, certo? Ou a própria planície costeira, tá bom? E os dobramentos modernos vão produzir as áreas de montanhas, certo? As grandes cadeias de montanha. Como no nosso país a gente não está suscetível à ocorrência de fenômenos tectônicos, porque nós estamos no meio da placa tectônica, isso significa que a maior parte do relevo brasileiro tem uma altitude baixa, certo, gente? Então, essa marca de nós termos altitudes não muito elevadas é uma característica do relevo brasileiro, tá certo? E isso acontece por quê? Porque as estruturas de relevo, elas não proporcionam condições para que isso aconteça, tá certo? A localização do Brasil não garante essa ocorrência. A dinâmica externa, provocada pelos agentes que estão fora do planeta, tem função importantíssima na formação do relevo, assim como as forças internas. São uma atuação que acontece de forma a produzir uma modelagem sobre as estruturas, suavizando as faces do relevo ou construindo novas formas de relevo. Os agentes que são responsáveis pela dinâmica externa, eles estão associados à dinâmica do clima, da água, do ar, dos seres vivos, né? A gente vai perceber que as plantas e alguns animais atuam na dinâmica do intemperismo e também da ação da gravidade. Existem 2 processos que vão acontecer para a produção da dinâmica externa. É o intemperismo e a erosão. O intemperismo, gente, é o desgaste natural da superfície terrestre. É o desgaste natural que acontece sobre todos os elementos que estão na superfície. Ele acontece devido a quê? Variação de temperatura, acontece devido à ação química ou física da água, do vento, do gelo, da
do atrito entre as superfícies, tá certo? Ou da ação das raízes das plantas. E aí o intemperismo, ele é dividido em 3 classes. O intemperismo químico, que é quando há a decomposição da rocha. O intemperismo físico, que é quando acontece a quebra da rocha. E o intemperismo biológico, que é aquele que tem a participação de seres vivos na destruição das rochas, tá bom? Então, toda vez que há remoção dos materiais das rochas e esse material fica disponível na superfície do planeta, certo? Ele é retirado das rochas e fica à disposição no planeta, nós chamamos de intemperismo, certo? O resultado desse processo, gente, é o que nós chamamos de sedimentos. Por isso que as bacias sedimentares, elas têm uma importância muito grande na participação dos agentes da dinâmica externa, porque são a dinâmica externa que vai produzir os elementos que serão usados para a construção das estruturas sedimentares, tá bom? O desgaste natural das rochas da superfície terrestre, tá bom? Então essas alterações físicas ou químicas na estrutura do planeta, na estrutura das rochas, dos minerais, que pode ser produzido pelo oxigênio, pelo sal, pela água, né, dilacerando os minerais das rochas, é o que nós chamamos de temperismo químico. Aprofundar mais sobre isso, felizmente temos outros assuntos para tratar. Quem quiser se aprofundar, no livro tem explicações maravilhosas sobre isso e há muitos materiais na internet para vocês consultarem, tá bom? Uma vez que esse material foi retirado da rocha, ele forma um sedimento. E aí esse sedimento, ele vai ter 2 caminhos. Ou ele permanece lá e vai dar origem aos solos, que é o assunto da nossa próxima aula, ou então ele vai sofrer erosão. O que é erosão? É o transporte, é a remoção desse material de um local para o outro. Ele sai das zonas de erosão para as de sedimentação. Elas vão normalmente dos lugares altos para os lugares mais baixos, certo? Quem é que produz esse transporte, essa movimentação dos materiais? Mais uma vez, a ação da água, das chuvas, dos rios, da neve, das geleiras, do vento e da gravidade, tá certo? Então, esses agentes erosivos, eles vão produzir a modelagem do relevo, removendo o material de um lugar e levando para o outro, tá certo? Tá bom? Então, eles atuam na mobilização dos materiais disponíveis pelo processo de intemperismo, transportando-os de um lugar para o outro. Aqui eu tenho um exemplo de erosão eólica, gente. O vento ele foi passando, ele foi tirando partes da rocha, produzindo esse efeito aqui nessas rochas aqui do deserto dos Estados Unidos. Eu tenho aqui um exemplo que são as falésias de Morro Branco, aqui no Ceará, em que as ondas do mar elas vão quebrando nessas encostas rochosas, né? Produzindo aí esses desenhos, né? Que a abrasão marinha é um tipo de erosão causado pelas ondas do oceano, né? As ondas do mar. E aí elas vão produzindo essa alteração aí na paisagem. Aqui é o vento, gente, que acontece muito aqui no Ceará, que vai areia de um lugar para o outro, gerando as dunas, né? Os campos de duna. Então, a duna é uma ruma de areia que é transportada pelo vento. Isso aqui, gente, a gente vê muito quando a gente vai para lugares de serra. São as ravinas, que são rasgões na superfície terrestre, causados pela ação da água das chuvas. Então, a água da chuva vai passando e aí ela vai levando a terra junto e vai produzindo esses grandes buracos, esses grandes rasgões na superfície do planeta. Ai, gente, eu acho lindo isso aqui. Isso aqui é o intemperismo físico que acontece em 7 cidades no Piauí. Há uma variação, gente, de temperatura do dia para a noite, né? O dia é extremamente quente no Piauí, parece um inferno de quente, e durante a noite resfria, né? E aí de todos os dias ficar esquentando e resfriando, uma quebra, que nós chamamos de termoclastia, que é a quebra pela variação de temperatura.
E olha que coisa linda, parece um telhado, mas isso aqui é uma rocha, viu, gente? É uma pedra mesmo, isso aqui é um processo natural, não foi ninguém que fabricou, foi a natureza, tá bom? E aí a gente tem a ação da água também, produzindo intemperismo. Passava um riacho aqui e ele escavou a pedra. E aí, olha que legal que ficou. Isso aqui é a ação da água e do vento. Então veja que o intemperismo e a erosão, eles se combinam produzindo uma modelagem na estrutura da superfície. As classificações do relevo brasileiro são formas que a gente tem de definir os tipos de relevo sobre a definição altos, planaltos e planícies. O que vai definir o planalto e a planície? A altura do relevo. Os relevos altos são chamados de planaltos, os relevos baixos são chamados de planície. Essa classificação ficou sendo válida até o Assis Absaber, já final da década de 80, começar a desenvolver um estudo mais aprofundado, né? O Assis Absaber, gente, ele é especializado na parte que seria a parte dos biomas, né? Ele fez a classificação dos biomas brasileiros e aí ele vai definir uma classificação do relevo brasileiro tomando como base os processos geomorfológicos. Então ele vai dizer onde prevalece erosão, os lugares mais altos. Onde é que prevalece a sedimentação, o acúmulo de sedimento, os lugares mais baixos. E aí ele definiu duas classes de relevo diferentes, as planícies ou terra baixas e os planaltos, não considerando a altitude mais o processo predominante. Se é erosão, é planalto. Se for sedimentação, esse local é chamado de planície, tá certo? Mas ainda assim, os estudos do Assis Absaber não eram muito profundos, não eram muito, como eu posso dizer, completos, né? Visto que ele não era especializado. O Jurandir Ross, ele vai defender a formação do estudo da geomorfologia do Brasil de forma mais aprofundada, tentando entender os processos que atuaram na formação do relevo brasileiro, e ele vai traçar essa classificação geomorfológica com base nas estruturas e processos de formação. E aí, quais são as estruturas? Lembra que eu falei? Planaltos, eles normalmente estão associados com ou dobramentos modernos e antigos, ou com o escudo cristalino, certo? Então, os escudos cristalinos eles vão produzir depressões ou planaltos. E as partes sedimentares, né, as bacias sedimentares, elas podem produzir planícies ou planaltos sedimentares, como eu mostrei nas imagens. Durante os anos 90, ele foi juntando material, estudo de pesquisa, né? Ele já tinha as classificações dos outros como base, para ele saber o que existia no Brasil, e ele fez essa classificação que é mais detalhada sobre a geomorfologia do território brasileiro, tá bom? Na nossa próxima aula, a gente vai tratar sobre os solos, né? A pedologia e a associação disso com a conservação dos recursos naturais. Tem uma atividade proposta para vocês no formulário. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.